eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo, mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, bem-vindos ao Rotina de Yoga 2025. Eu sou Marcela Vale, estou muito feliz em estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio de 2025, a temporada 3 do Rotina de Yoga. Estive um tempo ausente, eu vou contar para vocês o que aconteceu, mas já estamos em fevereiro, nunca é tarde para trazer consciência para o nosso caminho. E hoje nós vamos falar sobre Sankalpa, um conceito profundo do yoga que nos convida a definir intenções verdadeiras e alinhadas com a nossa essência. Então, feliz ano novo para todo mundo. Vamos começar como a gente sempre começa, que é prestando atenção na nossa respiração. Então, vai lá para a tua respiração, observa como que ela está acontecendo agora. Apenas observa. É possível a gente observar sem criticar, sem julgar, apenas observar. Inspira profundamente, expira devagar, relaxando os ombros, relaxando a mandíbula, o maxilar. Mais uma inspiração profunda e vai relaxando tudo que estiver tenso no teu corpo, vai se trazendo presente e continua nessa respiração se estiver confortável e a gente começa a nossa conversa. Provavelmente você fez as suas intenções para 2025. O que você quer fazer, o que você não quer. Talvez você siga um plano ou apenas deixe a vida te levar. Vamos explorar uma abordagem diferente. Eu vou te falar sobre Sankalpa. Se você pratica yoga, você já deve ter ouvido essa palavra em alguma aula. Faça o seu Sankalpa. Nem sempre fica claro o que é, para que serve, por que fazer. Então, Sankalpa é uma resolução, uma intenção, uma construção mental que fazemos a fim de alguma mudança para melhor, normalmente em nós mesmos. Algo que temos dificuldade em mudar. A gente foca no que é essencial. Eu fiz uma pausinha aqui porque me veio na cabeça a academia. Talvez eu faça meu Sankalpa baseado nesse tema. Então, quando entramos em um estado de concentração, quando a gente traz o olhar para dentro, né, que é o que a gente faz durante as práticas, a gente acessa o subconsciente. E é aí que a construção mental é estabelecida. Então, olha o nome, construção mental. É porque a gente começa a construir mentalmente o nosso desejo. Por isso que o professor de yoga incentiva o aluno a fazer o seu Sankalpa lá no comecinho da prática, no comecinho da aula. E ele vai lembrar o aluno de reforçar esse Sankalpa quando ele estiver lá no relaxamento ou na meditação final. Então, formula uma frase curta, objetiva, conjugada no presente e afirmativa, ou seja, não use a palavra não. Vou dar exemplos. Eu sou indisciplinada. É só um exemplo. A minha frase pode ser: sou disciplinada sem esforço. Eu posso pensar nessa frase e posso, ao pensar nessa frase, também desenhar, fazer uma imagem, pensar em algo que eu esteja vendo que faça sentido essa frase.
Se eu sou tímida, eu posso usar uma frase como: tenho confiança para lidar com o externo, sou confiante, descontraída. Então, eu vou sempre trazer uma frase objetiva e conjugada no presente. Nada complexo, nenhuma frase longa, uma frase realmente curta. Tento usar 4 palavras, no máximo 5. E a gente vai criando cenas, né, como estava falando das imagens, a gente vai criando cenas de acordo com essa frase. Então eu vou me vendo da forma como eu desejo me ver. E aí quando você criar essas cenas, essas imagens, não só crie a imagem, mas sinta a emoção. Viva essa cena. Pensa como se você estivesse em um filme e realmente viva todo aquele cenário. Sinta como que é gostoso você poder falar em público, no caso da timidez, como que é bom você ter disciplina e poder fazer todas as suas atividades de maneira prazerosa, sem dificuldade, sem aquele esforço excessivo. Então desenha toda essa cena, faz aquilo bem vivo na sua mente, porque isso é muito importante, né? Aqui eu dei apenas alguns exemplos, então é interessante que você elabore uma frase bem feita e trabalhe nessa frase por um tempo. Esse sankalpa, ele não vai acontecer um dia, em uma prática. Você vai carregar essa frase por um tempo. Você pode trocar de frase de tempos em tempos, mas fica pelo menos 10 dias, sabe? Assim, um tempo razoável. Por quê? Porque isso ele vai para nossa caminha mental ali, para o nosso estado mental, aquele subconsciente que a gente não acessa toda hora, né? O subconsciente, ele é aquela memória que o cérebro, que a mente desperta quando precisa em algumas situações. Então, ele não fica ali na nossa camada mais superficial, ele fica um pouquinho mais escondido. Então, quanto mais a gente lembra dessa frase, a gente fala essa frase, a gente trabalha nessa frase, essa frase entre aspas, né, nesse sentimento, nessa intenção, mais isso vai ficando forte dentro do cérebro, né, vai ficando forte dentro da mente. Então, quando a mente ela entra no estado de conexão, que é o nosso estado quase dormindo do Shavasana, aquele estado de meditação que a gente não está nem aqui nem lá, é onde a mente vai buscar no subconsciente essa intenção, que é aquela sensação que você viveu, aquela emoção que você viveu, aquela cena que você construiu. Então a mente vai buscar esse ponto quando ela entra nesse estado meio dormindo, meio acordado. É muito importante, então, a gente ter essa frase, né? Eu vou usar a frase porque quando a gente traz a intenção, vem tanta coisa juntas, né? Tanta coisa junta, que eu vou deixar frase aqui. Então, ela traz essa frase viva. Então, eu, como professora de yoga, eu falo sempre no começo da prática para os meus alunos fazer o sankalpa deles, pensar naquela intenção, e aí lá no finalzinho da prática, quando a gente está no Shavasana ou quando a gente está saindo do Shavasana para ficar naqueles últimos minutos de meditação, eu lembro meus alunos de reforçar essa frase, de trazer essa frase bem viva na mente, de criar, né, aqueles cenários, de trazer aquilo bem vivo, porque na realidade isso já existe, por isso que a gente conjuga no presente. Ela existe, ela está ali na sua mente, no seu coração, só não se materializou. Então isso é uma coisa que eu sempre falo também, quem faz as minhas aulas escuta isso todas as aulas. E então pensa que assim como o universo já era o universo antes de ser materializado, isso é o que acontece com essa tua intenção. Então agora você pode pegar aquelas tuas resoluções ou intenções de ano novo e trazer para um sankalpa de novo ano, né? Talvez você pegue o mais importante ali para você, de tudo que você escreveu, de tudo que você desejou, trazer um bem importante ali daquela lista e fazer isso, criar uma frase, criar um cenário, criar
algo bem firme na sua mente e repetir todo dia. Então, evita ter muitos sankalpas, né? Não que você não possa, mas evita ter muitos. Você pode ter um para a semana, você pode ter um para o mês, você pode ter vários sankalpas, mas evita colocá-los todos, reforçá-los todos na mesma prática, né? Se você vai fazer uma meditação, não coloque todos os sankalpas, coloque um, reforça aquele um, para a mente não ficar perdida para qual lado ela vai. Nossa mente é esplêndida, gente. Ela tem, assim, a vida própria dela, a gente sabe disso. É tudo ligado com a gente, né? É uma coisa só, o corpo e a mente. Mas ela tem essas coisinhas escondidas que realmente a gente só vai perceber em meditação, só vai entender algumas coisas, como realmente em meditação vem muita coisa para fora, né? Quando a gente senta em silêncio, vem uma multidão assim falando na nossa orelha, que é o mais comum de quando a gente senta para meditar. É num primeiro momento a mente fazer aquele boom, né? A mente ela traz várias coisas assim, ela parece que desencaixota, que abre, não vou falar a caixinha de Pandora, porque nem sempre são coisas ruins, mas que ela joga muita coisa para fora, ela joga. E um dos motivos é esse, que realmente é nesse estado de silêncio que o subconsciente ele é bem acessado. Então é bem importante a gente fazer aqueles minutos de silêncio todo dia, entender que a meditação, o objetivo da meditação é o objetivo do yoga, que é o reconhecimento do ser, é a gente se ver como um ser completo, livre, pleno. Então tudo que vem dessa pré-meditação, né, essa concentração que a gente faz antes da meditação, tudo que possa vir nesse estado, as imagens, os sons, os pensamentos, eles são apenas um caminho para que a gente entre em meditação. Eles estão no caminho, eles não são um caminho, eles estão no caminho para que a gente vá aprendendo a silenciar a mente e realmente entrar no estado meditativo. E é isso, gente. Assim, queria trazer o Sankalpa para vocês. E é Sankalpa, né? A gente fala o L bem L. Eu lembro que aqui no Brasil, meu pai, ele falava assim, de trazer o L com som de L mesmo. A gente esquece, né? A gente traz o L com som de U. A gente perdeu essa pronúncia tão bonita. Mas quando a gente está falando uma palavra em sânscrito, a gente reforça, porque no sânscrito realmente o L é com a linguinha dobradinha, enrolada. Então é Sankalpa. E, ai, gente, me desculpem pela ausência. O nosso último podcast foi em novembro, talvez, até me perdi agora, o comecinho de dezembro. Então, algumas pessoas pensaram que não teria mais rotina de yoga, me questionaram, mas o que aconteceu de verdade é que eu mudei de cidade, eu saí de São Paulo e eu tô desde novembro, assim, num ritmo alucinante, porque foram várias coisas para serem resolvidas, para serem finalizadas, para começar na nova cidade. E eu deixei de fazer minhas aulas, tô super assim, necessitada do meu Sankalpa, não, do meu Sadhana. Tô super necessitada do meu Sadhana, tô voltando agora às minhas aulas de canto. Eu faço o canto védico, faço o canto da Bhagavad Gita, sânscrito, né? Que apesar de eu dar aula de alfabetização em sânscrito, eu estudo a gramática sempre, sempre. Acho que isso eu não vou parar de estudar nunca. Ainda tô muito crua, né? Por mais que a gente estuda, é sempre pouco. O sânscrito não é para uma vida só, eu tenho certeza. E então eu precisava mesmo de um tempo para respirar nesse mundaréu de coisas, são essas milhares de coisas que eu tinha para resolver. E agora eu tô mais perto da natureza, eu abro a minha janela, eu tenho uma montanha na minha frente, eu falo que eu tenho um Tadasana,
bem na minha cara quando eu abro a janela, então tem sido bem prazeroso os dias por aqui. E ficar sem as minhas atividades relacionadas ao yoga, eu já sabia que eu ia sofrer com isso, né. Então, eu vou retomando aos poucos, sem cobrança, mas acelerando o que eu deixei para trás, né, correndo atrás, mas fazendo com que isso continue sendo prazeroso, que não seja algo que se torne aquela obrigação, mas que continue sendo para mim as aulas que eu amo fazer, que eu amo sentar, me dedicar, então isso é muito importante, assim. E eu queria saber de vocês, como que foi para vocês ficar um período sem o yoga, né? Provavelmente durante essa fase de festas, né, esse período de festas, o mais comum é que as pessoas parem as práticas. Então, como que foi para vocês, retomar? Provavelmente vocês retomaram lá em janeiro, eu que estou atrasada, mas como que foi essa volta? Espero que vocês já tenham voltado e se não voltaram, é isso, sem cobrança, vai voltando. Se sente que não consegue voltar no mesmo ritmo, vai devagar, né? Se você fazia 2, 3 aulas na semana e não está conseguindo, volta com uma. Se você meditava por um tempo maior e não está conseguindo, que eles começa, volta, né? Começa com aqueles 5 minutinhos pela manhã. Então, vai fazendo no seu tempo, vai fazendo pouquinho, mas faça. É importante fazer todos os dias. As nossas práticas dentro do nosso estudo de yoga, elas são importantes, é importante que elas sejam constantes, isso é muito importante. Então, é melhor que você diminua o tempo, mas não a qualidade. Então, fazer menos tempo, mas realmente fazer de coração, se dedicar, se colocar ali inteiro, inteira para aquela prática. E aí logo você volta, logo você retoma o seu ritmo normal, porque esse período de festas, esse período de final de ano, ele faz parte, né? É bom a gente também relaxar, é bom a gente se soltar um pouco dessa agenda, né? Dessa ticar os horários. Então, às vezes é bom a gente se ver livre de qualquer responsabilidade nesse sentido, porque às vezes isso se torna uma cobrança quando a gente está muito cheio e realmente dezembro é um mês que enlouquece, né? É um mês que realmente parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Então vem muita coisa junta e às vezes a nossa prática acaba se tornando uma obrigação, obrigação. Então isso é legal que a gente realmente se entregue para o prazer, se entregue para ficar com a família, para curtir, isso faz parte. É importante, relacionamentos são muito importantes, né, pra gente. O yoga, ele coloca isso muito claro, que os relacionamentos são muito importantes. É com eles que a gente aprende, não é? Fala o que é para você, principalmente quem mora sozinho ou que não vive tão próximo da família, quando no final do ano vai encontrar a família, aquilo é o melhor exemplo de como o yoga está sendo na sua vida, porque é um desafio, para muitas pessoas é um desafio. Não estou falando que é ruim, não estou falando que ficar com a família é ruim, é uma delícia, mas por muitas vezes é um desafio. Então, estamos voltando. Para quem já voltou, que bom, vai pegando ritmo. Logo a gente vai ter carnaval, e aí realmente no Brasil as coisas começam depois do carnaval, né? E tá tudo bem. E lembra também, outra coisa que eu queria falar para vocês, de por mais corrida que seja a sua manhã, por mais que você tenha que levantar já fazendo milhares de coisas, principalmente quem tem filhos, principalmente quem tem um trabalho presencial que é longe, vai levantar mais cedo, já vai levantar voando assim da cama, né? Fazendo tudo muito rápido. Mas tenta, ainda na cama, antes de você levantar, trazer aquela atenção para você.
respirar, assim, gente, são 5 minutos, não mais do que isso. Então respira, traz bastante ar para os pulmões, acorda, não pega o celular, não olha para o celular antes de você olhar para o céu. Olha para o céu primeiro, abre a janela e olha para o céu, depois você olha para o celular. Mas espreguiça o corpo, boceja, faz aquele acordar de verdade. Isso é muito importante. Isso traz uma energia para a mente, para o corpo, que é sensacional. É muito diferente de quando a gente despertador toca e a gente pula da cama e já vai fazendo o que a gente tem que fazer. Então essa pequena pausa, esse pequeno olhar para dentro logo cedo é bem importante para essa energia que a gente vai despertar, né? Para essa energia que a gente vai carregar durante o dia. Então lembre-se de mexer o corpo, respirar profundo antes de sair da cama e olhar o céu. Vai olhar o céu antes de olhar o celular. E cuida da alimentação. Evita alimentos pesados na parte da manhã, no café da manhã, mas também não fica de jejum muito tempo, balanceia, nem muito lá, nem muito cá. E se você ainda não incluiu o yoga na sua vida, eu tô falando muito aqui para quem já pratica o yoga, mas se você nunca praticou, se você nunca colocou yoga no seu dia a dia, talvez agora no começo do ano seja uma boa ideia de você colocar o yoga na sua rotina. Começa procurando um bom professor. Mais do que um bom estúdio, uma boa escola, é você ter um bom professor. Então, faça uma pesquisa, conversa com quem já pratica, dicas de bom professor. Não vou dar nomes, vou dar características. Um bom professor é aquele que vai deixar você descobrir o seu corpo, ele não vai te forçar a entrar em um asana, realmente ele vai te mostrar o caminho, ele vai falar da parte do yoga que não é somente corpo. Então, tem algumas direções aí para você entrar numa aula de yoga que realmente seja completa, que seja a aula de yoga que você vai estar presente mesmo, de corpo, de mente. Então, é bem importante essa pesquisa. Procure com quem já faça e se você estiver pensando em entrar, agora é a hora. Aproveita o começo do ano aí, muitas escolas, muitos estúdios têm descontos para novos alunos. Aproveitem, que agora é a hora que está bombando tudo isso. O que mais que eu queria falar para vocês? Gente, é tanta coisa, fiquei tanto tempo longe, estava com tanta saudade, que é muita coisa que eu quero falar. Às vezes eu faço um roteirinho, eu já fugi todo do meu roteiro hoje e... tinha uma coisa. Eu falei da escola, falei do professor, mas o yoga, ele não é só a parte de asana, né? Ele não é só a parte física. O yoga, ele também é a meditação, ele é o canto de mantras, ele é ouvir um professor falar sobre o yoga, sobre a teoria, aquela parte que a gente não está usando no corpo, mas que a gente está ouvindo. E ele é também o nosso comportamento com o mundo e com a gente mesmo. Então, quando a gente presta atenção nas nossas ações, já é um ótimo começo. A gente já está ali realmente no caminho do yoga. A gente sempre sabe quando a gente faz algo que não deveria ter feito. A gente sempre sabe. Por mais que a gente justifique, eu xinguei porque fulano me provocou. Mas eu só dei uma fechadinha com o carro porque ele foi folgado. Mas não sei o que, não sei o que. Então a gente sabe quando aquilo não está adequado. O ahimsa, quando a gente fala de ahimsa, a não violência, ele é um tema bem complexo, porque a gente vai colocar a não violência, claro, de uma forma geral, não ser violento, mas isso vai dialogar tanto com o Dharma, com o que deve ser feito,
que às vezes a gente age com uma certa violência, porque era a única coisa que a gente poderia fazer naquele momento. Então, a gente não pode usar isso que eu acabei de falar como desculpa para uma atitude indevida, né? Ah, era somente isso que eu podia fazer. Muitas vezes isso é um comodismo. Era eu não queria ter feito de outra forma, então eu fui rude, então eu fui violento, violenta. Então, prestar muita atenção em como a gente está se colocando no mundo, como a gente está se relacionando com as outras pessoas e com o mundo. E não só com o mundo, como que a gente está tendo essa relação com a gente mesmo, né? Como que a gente olha para a gente, como que eu estou trazendo esse ensinamento do yoga para mim, como que eu me coloco nas situações, o quanto que eu me respeito, porque muitas vezes a gente traz esse olhar muito para o outro, muito para a sociedade, muito para eu vou ser uma boa pessoa, mas eu estou me alimentando de forma errada, eu estou não respeitando os meus ritmos, não estou prestando atenção nas minhas necessidades. Então, isso é muito importante, né? E a gente, esses valores que eu tô falando, os yamas e os niyamas, né? Os valores que a gente tem com a sociedade e o que a gente tem para conosco mesmo, eles não é uma coisa linear, né? Eu vou primeiro fazer para mim, depois fazer para o outro, é tudo junto e misturado. Então, ao mesmo tempo que eu estou agindo no mundo, eu estou também agindo comigo. Então, os valores ali, os yamas e niyamas, eles são usados tudo junto, tudo ao mesmo tempo, às vezes um de cada vez, não tem uma lógica, uma ordem para isso. E já que o mundo anda maluco, né, gente? Os últimos acontecimentos aí não foram fáceis, não estão sendo fáceis, mas isso é coisa que vai acontecer. O mundo é mundo desde que ele é mundo, né? Desde que existem as sociedades, existem as fases mais difíceis, os períodos mais complicados, e assim é. E tudo passa. Vai deixar de ser de um jeito, vai passar a ser de outro. Bom ou ruim, mas não é o mesmo. Então, mesmo que continue ruim, vai ser outro ruim. E com tanto ódio sendo espalhado, com tantas pessoas indo de encontro com discursos ofensivos e de exclusão, talvez a gente se canse das redes sociais, né? E eu espero mesmo que a gente se canse delas. Mas enquanto isso não acontece, cuidado com o que você lê, com o que você ouve, cuidado com o seu alimento mental. Pratyahara, que pode ser traduzido como recolhimento, recolhimento dos sentidos, ele é quando a gente leva os cinco, ele acontece, né? O Pratyahara é a gente levar os cinco sentidos para dentro. Então, a gente leva a audição para dentro, o olhar para dentro, e isso também acontece com o que a gente lê, com o que a gente ouve, porque a gente está se alimentando daquilo. Então, o que a gente coloca para dentro é muito importante que seja filtrado, porque tudo isso vai ficando ali na mente, né? Lembra? Aqueles lugarzinhos que a mente vai guardando, a gente vai guardando isso também. Então, a gente não está em um período bacana no geral para que a gente fique trazendo mais coisas ruins ou pesadas, né, para dentro. Então lembra de pratyahara. Ahara é alimento e o pratyahara é realmente colocar para dentro esse alimento, né? Esse recolhimento. Então vamos cuidar para que a gente não fique com cérebro podre, a famosa expressão brain rot. Brain rot.
Então, leia livros em papel, escreve com caneta, volta um pouquinho no tempo, sabe? Lembra de quando você era menor, que você tinha ali o livro de papel, que você tinha o seu caderno com a sua caneta? Traz um pouquinho disso, é importante também a gente sair um pouco dessas tecnologias e trazer um pouco mais do rústico para a nossa vida. E é isso, gente, era isso. Tava com muita saudade de estar aqui, tô muito feliz que a gente voltou. Eh, eu queria falar muito mais, mas vamos deixar para a próxima semana. Vai ter muita coisa especial este ano, essa temporada, não vou nem falar em ano, porque as temporadas elas vão aí de acordo com os períodos. Tem bastante convidado bacana. Gente, tem tanta gente do yoga que vai vir falar com a gente que eu tô muito feliz, tô muito feliz. Então, aguardem. A gente vai ter muita coisa legal no Rotina de Yoga. E, gente, espalhe esse podcast, conta para todo mundo que você escuta, que você gosta. Ele é um dos, eu não vou nem falar um dos poucos, eu acho que ele é o único, hoje em dia, o único podcast que fala de yoga aqui no Brasil, que a gente realmente fala sobre o tema de uma forma muito clara. Vocês sabem que eu não trago aqui para vocês assuntos só para quem está dentro do yoga, não trago assuntos só para professores ou só para alunos. Eu quero realmente que o yoga se espalhe de uma forma muito linda e que quem não conheça, conheça, passe a conhecer. Então, se você gosta desse podcast, conta para as pessoas que você gosta, divulga nas suas redes sociais. Vamos aproveitar que a gente ainda usa rede social, divulga nas suas redes sociais, compartilha, manda por WhatsApp ali para os amigos. Isso é muito importante. É muito importante, porque quanto mais ele é compartilhado, quanto mais ele aparece, tem a possibilidade da gente crescer, da gente conseguir levar isso para mais pessoas, que esse é o meu sonho com esse podcast, é realmente levar o yoga para muitas pessoas, tá? Então, obrigada por estar aqui comigo. Vamos ter aí um 2025 lindo, vai ser lindo esse ano e fiquem de olho que vem muita coisa boa. Harion e até semana que vem.